Vamos para mais um vídeo. Como sempre, eu continuo pedindo a você para se inscrever, dar o seu like, ativar o sininho. E vamos continuar estudando a Palavra de Deus. Isto é muito importante para nós conhecer a vontade do Senhor, conhecer a sua palavra para nós. Um dia, quando nos apresentar diante dele para ser por ele analisado, tudo que nós temos feito se corresponde com a sua vontade, com o que ele determinou. E é isto que nós estamos fazendo através desses vídeos. E hoje eu quero estudar um pouco sobre um título que vou colocar nesse vídeo para nós analisar o título, que diz assim: Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Isto é muito debatido. Quem é o Filho? Quem é o Pai? Para nós conhecer isto é o que nós vamos estudar hoje através desse vídeo. Eu quero tomar por base alguns textos das Escrituras para nós conhecer e saber separar entre a humanidade e a divindade, entre o Filho e entre o Pai. Eu quero ler no livro de Mateus, capítulo 24, e verso 36 e 37, para nós começarmos esse estudo, que diz assim, no livro de Mateus, capítulo 34, 26 e 27, diz assim: Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus passou a fazer menção de que quem conhecia e quem desconhecia a sua volta, o dia da sua vinda. Ele disse: quem sabia e quem desconhecia, ele disse que era o Filho. Agora, e também os anjos do céu desconheciam a sua volta. O que precisamos? Precisamos saber em que sentido ele estava se referindo, a quem ele estava se referindo como filho. O que era o chamado filho e o que era o chamado pai. Esta é o que nós vamos procurar a saber. Porque o título que eu coloquei é que ninguém conhece o Filho se não conhecer o Pai, e ninguém conhece o Pai se não conhecer o Filho. Essa é a razão do nosso estudo. E ele deixou claro: quem não sabia a sua volta era o Filho e também os anjos do céu. Mas unicamente o Pai, ele tinha este conhecimento. Agora, o que resta nós saber quem era o Filho e quem era o Pai. Agora nós vamos para o livro de João, capítulo 14, e vamos lermos alguns textos do capítulo 14 de João. E o verso 7 em diante nós vamos ler esses textos para nós começar a saber quem era o Filho que ele se revelava, o que ele queria fazer conhecido, e quem era o Pai que ele queria que soubesse, para conhecer tanto um como o outro.
aqui nós lemos o seguinte: João 14, verso 7 em diante, diz assim: Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e como me tendes convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então, agora nós temos vendo Jesus dizer o seguinte: se vocês me conhecestes a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde agora me conheceis e tendes visto. Quem eles estavam vendo naquela hora? Estava vendo o Filho na ótica humana. Por quê? O Filho era visível. O Pai não era visível. Por quê? Quando nós lemos o livro de próprio João, no capítulo 1, ele diz o seguinte: diz que no começo, no princípio da criação, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E disse que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, nós estamos vendo que no princípio era a palavra, era o Verbo, era o Espírito. E tudo foi feito pela palavra, que era Deus. Quando nós estudamos a criação, tudo existiu através da palavra, que era o Verbo, que era Deus. Então, quem era o Criador? Quem era o Pai? Era a palavra, que era Deus. Então tudo foi feito por ele. E quando nós vimos, ainda no verso 14, ele diz que o Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? Era a palavra. E por esta palavra nasceu uma natureza humana, porque tudo foi feito pela palavra. Então, aquele tabernáculo que agora nós vimos, que o Filipe estava vendo e pedindo que mostrasse o Pai, era a palavra que estava habitando naquele tabernáculo, naquele filho. Quem era o filho? Era aquele que Paulo disse que nasceu de uma mulher. Disse ele: vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, nós estamos vendo que o filho, que Jesus mesmo, na natureza humana, ele disse que não conhecia. Quem não sabia era a natureza humana. E quem o conhecia era a natureza divina, que era Deus, que estava naquele tabernáculo. Que Jesus respondeu para Filipe, disse: estou há tanto tempo convosco. E como diz tu, mostra-nos o Pai. Eu estou dizendo que vocês tendes visto. E quem eles estavam vendo? O Filho.
E se eles não o conheciam, não o sabia que o Filho era a parte humana, eles também não conheciam a parte divina, que era Deus, que era o Verbo. Era desconhecido. Agora, nós começamos a entender quando Jesus disse que ninguém conhece, ninguém sabe o dia e nem a hora. Ele disse que era o Filho, era a natureza humana, mas quem conhecia e sabia tudo era a natureza divina, que era o Pai daquela natureza humana, porque quem gerou foi o Verbo. Aqui nós encontramos e soubemos, através da palavra de Deus, que o Filho, ou Jesus, tinha duas naturezas. E quando não conhecemos as duas naturezas, também não sabemos em que parte ele é Filho e em que parte ele é Deus. Porque naquele tabernáculo habitava o Verbo que gerou aquela natureza humana. Por isso foi tudo feito pelo Verbo que era a palavra. E o Filho era que ocultava a parte humana, ocultava a divindade. Então nós aprendemos, nós começamos a saber quem é o Pai daquela humanidade, quem é o Pai e quem é o Filho daquela divindade. É a humanidade. Quando nós vamos para o livro de João, capítulo 10, e verso 37 e 38, vamos ler. Diz assim: se não faço as obras de meu Pai, não me crereis, mas se as faço, e não me credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acreditareis que o Pai está em mim e eu nele. Agora, o Filho está dizendo: se eu faço as obras de meu Pai, então vocês devem credes, não em mim, não na natureza humana, mas crede na natureza divina, porque a natureza divina está na natureza humana, e a natureza humana não pode ter vida em si própria se não tiver a natureza divina. E aqui nós vimos quando ele estava lá no tabernáculo, ou ele estava lá na cruz do Calvário, quando ele disse as palavras que ele exclamou no momento da cruz. Ele disse: lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparas? E disse que ele deu o brado, e diz que expirou, morreu. Então, quem morreu? A humanidade, o Filho, o gerado de uma mulher. Quem saiu dele? A divindade, o Verbo, deixou aquela humanidade. Quem continuou? O Verbo continuou, aquele que estava oculto naquela natureza humana. Quando o Verbo, a palavra, saiu daquele tabernáculo, quem morreu? A humanidade, mas quem continuou vivo e sempre? A divindade, o Verbo. A palavra nunca morreu, porque a palavra, o Verbo que era Deus, deixou a natureza humana, o Filho gerado de mulher, ficou sem a palavra. A palavra, deixando aquela humanidade, a humanidade perdeu a vida, mas a divindade, saindo
daquela humanidade. Então, Deus que era, por isto Jesus disse: o Pai está em mim e eu nele. Então ele demonstrou que sem o Verbo a humanidade não tinha vida em si própria. Então, agora nós estamos conhecendo quem era o Filho e quem era o Pai. Ah, que nós parasse e analisasse e soubesse Jesus, ele como Filho, pagou o preço dos meus e dos vossos pecados. A natureza humana pagou a natureza divina, as minhas iniquidades, todo o meu pecado, a natureza humana que estava ali, que foi gerada pelo Verbo, pela palavra, pagou a divindade. Então, na cruz do Calvário está confirmado que o Filho morreu e a divindade foi que dele saiu, porque enquanto a divindade habitava naquele tabernáculo, então o tabernáculo tinha vida. E só a vida se afastou quando a divindade deixou. E por isso é que ele disse: Lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Conheceis quem é o Filho e quem é o Pai. O Filho é a humanidade, o Pai é a divindade. Hoje, então, nós neste vídeo viemos a conhecer. E ninguém conhece o Filho se não conhecer o Pai. E se não conhecer o Pai, também não conhece o Filho. Foi o que disse Jesus. Ele disse que só não conhece e não sabe a sua vinda é o Filho, não é o Pai, a divindade. Então, que nós possamos entender aonde Jesus é Filho e aonde Ele é o Pai, e conhecemos a dupla natureza do próprio Jesus. Se não conhecermos isso, desconhecemos toda a palavra de Deus, porque não sabemos aonde Ele tornou Filho e aonde Ele tornou Pai. Que Deus nos abençoe. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando e conhecendo, através desses vídeos, toda a palavra de Deus revelada para o seu servo, a quem Ele escolheu para esta revelação. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.